vamos direto ao Salão Verde para as informações sobre os trabalhos do plenário que, nesta terça-feira, rejeitou a proposta de criação do chamado Distritão. Dini Moraes acompanhou tudo. Boa noite, Dini. Faltaram votos suficientes para essa votação? Que foi isso? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Isso mesmo, Keila. Como era uma proposta de emenda à Constituição que propunha mudar a forma como elegemos deputados e vereadores hoje, não houve votos suficientes, não foram dados votos suficientes para que se chegasse nesses 308. Aliás, ficou bem longe disso. Foram pouco mais de 200 votos que votaram a favor dessa mudança no sistema. Só para a gente explicar rapidinho, essa proposta ela dizia o seguinte: vamos eleger deputados e vereadores da mesma forma como elegemos governadores, prefeitos e presidente da República a partir do ano que vem, ou seja, a partir de 2018. E aí, em 2022, mudaria o sistema e seria um sistema misto, ou seja, metade das vagas iriam para os deputados eleitos, os mais votados em cada região do estado, e a outra metade iria para uma lista determinada pelo partido. No entanto, como essa proposta, como eu falei anteriormente, essa proposta não teve o número de votos necessários, ela acabou sendo rejeitada e não vai mais adiante, Keila. Mas antes disso, teve vários debates, ela é uma proposta muito polêmica e a gente pode ver um pouquinho nos trechos que a gente separou dos deputados. Vamos ouvir. Por exemplo, São Paulo, nós temos 70 deputados federais. Se essa medida passar, os 70 deputados mais votados estão eleitos. Isso é o que quer a população. E todas as pesquisas de opinião demonstram isso. Mas aqui não quer. Ninguém quer esse sistema proporcional que existe hoje, que você vota num candidato e elege outro por tabela sem saber quem é. O Distritão, a ser adotado em 18, dificultará a eleição de pessoas não conhecidas, daqueles que não têm mandato, de quem não é celebridade, dificultará a representação de minorias e de partidos ideológicos. O tanto Distritão, a substituição de um sistema proporcional por um sistema majoritário na eleição para o parlamento, tenderia, a meu ver, a reduzir muito a taxa de renovação das casas parlamentares, tanto o Congresso Nacional quanto as casas legislativas nos estados, e isso seria uma medida ruim para a democracia. O que aqui hoje está se derrotando é a possibilidade de fazer alguma coisa que realmente signifique uma nova forma de eleger os parlamentares brasileiros, para que a gente quebre o paradigma desse sistema que provou extremamente falido, extremamente oportunista e que não responde e não corresponde aos anseios das pessoas que estão votando. O que está atrás disso? É que o povo não participa desse processo. Ele vai para outra PEC. Não tem plebiscito para submeter à vontade popular, não se politiza a sociedade, é um conchavão, são 300 reuniões de conchavo, particularmente entre os partidos grandes, não haverá referendo das propostas que forem aprovadas aqui. Vale destacar que a mudança no sistema eleitoral era apenas um dos pontos dessa proposta de emenda à Constituição 77 de 2003. No entanto, o acordo entre as lideranças partidárias era votar apenas esse trecho. Não se sabe se os demais, que tratam, por exemplo, da mudança da data de posse, será retomado. Keila. Dini, mas o plenário também tentou concluir uma outra proposta de emenda à Constituição, não foi isso? Exatamente. A proposta de emenda 282 de 2016, relatada pela deputada Sherina, do PSDB de Roraima. Esse era o acordo, votar primeiro, então, a mudança no sistema eleitoral. Caso ele fosse derrotado, votar essa outra proposta de emenda à Constituição, essa que é relatada pela deputada Sheridan, que trata das coligações nas eleições de deputados e vereadores e também no estabelecimento de uma cláusula de desempenho. O que é isso? É uma exigência de um desempenho mínimo dos partidos nas urnas para que eles tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda na TV e no rádio.
rádio. Esse texto já foi aprovado, o texto principal já foi aprovado aqui pelo plenário da Câmara. No entanto, ficaram 11 trechos para serem votados separadamente, um a um. Esses trechos, eles não terminaram de ser votados, ou seja, não dá para dizer que a votação foi concluída, né? E foi isso que estava para ser votado aqui no plenário da Câmara. Só que a falta de acordo a respeito das coligações, aí, do fim das coligações nas eleições de deputados e vereadores, acabou derrubando a sessão. Para você ter uma ideia, tinha cerca de 470 deputados na casa, cerca de 425 com presença registrada no plenário, e mesmo assim a sessão acabou caindo. Por quê? Porque a maioria dos partidos, a grande maioria, cerca de 20 partidos, orientaram aí para obstrução, ou seja, não havia acordo, não havia interesse dos partidos de votar essa proposta. Ela deve ser retomada amanhã, junto com outros projetos de lei que também tratam de reforma política. Aí já são projetos de lei, não são projetos que mudam a Constituição, ou seja, eles têm aí um quórum mais baixo para aprovação, e esses outros projetos de lei, eles tratam, por exemplo, do teto de doação de pessoas para as campanhas políticas, e também trazem de volta uma discussão muito polêmica, que é a criação de um fundo público para financiamento das campanhas políticas, Keila.